Beleza, então continuando aqui, ó, a gente passa a usar, então, toda vez que você for trabalhar com um comando select com duas ou mais tabelas, você vai passar a usar, então, o nome da tabela, ponto, o nome da coluna, tá? Então, nesse caso aqui, ó, agora ele traz. Ainda não tá do jeito que eu quero, tá? Por quê? Porque eu preciso fazer aquela relação que eu falei para vocês que existem, que é aquela relação de mostrar que a informação de estado aqui corresponde à sigla de cá. Então é a coluna sigla da tabela estados com a coluna estado da tabela cidades. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Lá no meu comando eu vou fazer aqui, ó, where estados.sigla igual cidades.estado. Quando eu coloco isso aqui na cláusula where, o que o MySQL faz? Ele vem aqui, ó, e pega MG, tem igual do outro lado? Tem. Se tem igual, esses dois irão para a matriz resultante. E assim sucessivamente. Ele vai pegar aqui, ó, RS. Tem RS do outro lado? Não tem. Então esse não vai para a matriz resultante. Por quê? Porque eu fiz essa condição na cláusula where. Então, na cláusula where é simples, como vocês já viram em outros exemplos. É verdadeiro, vai para a matriz resultante. É falso, está descartado aquela informação. É importante você entender isso, porque a gente vai ver uma outra possibilidade de fazer isso aqui, que o comportamento é diferente, tá? Então, recapitulando, quando você faz esta conexão, essa ligação entre duas tabelas na cláusula where, significa, se esse é verdadeiro, a informação vai para a matriz resultante. Se é falso, não vai. Ok? Então vamos processar para ver como é que fica. Olha só como é que agora está mais coerente. Goiás, Goiás cristalino. Tá vendo? Ele agora ligou, ó, GO lá da cidade com o GO do estado. Você vai ver que agora bate, ó, MG com MG, RJ com RJ. E perceba que na matriz resultante eu não tenho Rio Grande do Sul e não tenho Espírito Santo. Por que que não tem aqui? Porque não tem nenhuma cidade com essa sigla, com a respectiva sigla aqui na coluna estado. Então foi descartado pela cláusula where. Certo? Bom, aí aqui eu posso colocar, o que eu quero? Ah, eu quero o nome do estado, o nome da cidade e, sei lá, a população. Então, quando você executar o comando, vem lá, ó, o estado de Goiás, cidade cristalina e a população. Isso aqui me abre a possibilidade de fazer coisas do tipo: eu quero o nome do estado, mais a quantidade de cidades. Então, código, e aí eu coloco aqui, ó, group by estados.sigla. Então, olha lá, no estado de Goiás eu tenho 3 cidades, no estado de Minas Gerais 5, no estado de Janeiro 1. Veja que agora eu mostro o nome do estado e não mais só aquela sigla que eu tinha na tabela de cidades, como a gente fez na aula passada, tá? Bom, se eu te perguntasse, olha só, imagine o seguinte exercício, o seguinte problema. Faça um comando que mostre quantas cidades existem para cada um desses estados. Dá para considerar isso aqui como uma resposta correta? Eu diria que não. Por que eu diria que essa resposta aqui não está correta? Porque se eu quero saber quantas cidades tem para cada um desses estados, deveria aparecer Rio Grande do Sul com 0 e Espírito Santo com 0. E nesse modelo aqui eles não aparecem. Porque eles foram descartados, porque na cláusula where, ou é verdadeiro, entra por resultado, se for falso, está fora do resultado. Beleza, mas então como é que eu faço
para considerar situações desse tipo? Bom, a situação é a seguinte. Eu quero pegar todos os estados, independente se ele tem ou não cidade, todos os estados deverão participar da matriz resultante. Deverão aparecer para mim lá no resultado. E a quantidade de cidades que cada um desses estados tem cadastradas, quantidade de cidades para cada estado. Então o que vai mudar aqui? Lembrando, eu vou voltar aqui novamente, ó, vou botar asterisco aqui de novo e vou tirar esse group by aqui. Então lembrando aqui, o que acontece? Esta condição foi atendida, vem para o resultado. Se não foi atendida, está fora. É o que aconteceu com o Rio Grande do Sul e Espírito Santo, que não está aqui porque não tinha cidade do outro lado. Outra forma de eu fazer essa ligação entre as tabelas em vez de fazer ela na cláusula where, fazer no próprio from. Então eu coloco from estados. Aí aqui eu uso uma instrução específica para esses casos. Left join cidades. Aí eu coloco on. Funciona assim, ó. Então eu quero conectar estados com cidades. Left join é uma conexão ou uma ligação à esquerda. O que significa esse esquerda? Significa que dessa instrução aqui, qual tabela está à esquerda? É estados, porque cidades está à direita, ok? Neste join, cidades está à direita e estados à esquerda. Como eu estou fazendo left join, ele vai partir da tabela de estados e fazer a ligação com cidades usando essas colunas como critério. Então o que ele faz na prática? Ele vai partir. Deixa eu voltar aqui. Então o que ele faz? Ele vai partir da tabela de estados. Vai partir dessa tabela de estados e vai procurar o correspondente lá em cidades. Encontrando ou não encontrando, o estado vai para o resultado, tá? Então o que ele faz? Espírito Santo tem lá do outro lado? Não tem, mas Espírito Santo mesmo assim vai para o resultado. Goiás tem? Tem. Ele faz as ligações, ó. Liga aqui. Minas Gerais tem? Tem. Então ele também faz as conexões. Mas lembre-se que mesmo o estado que não tem participará do resultado. Então olha só como é que esse comando traz uma informação diferente agora, ó. O que aconteceu? Espírito Santo veio para o resultado, mas com que cidade? Nenhuma. Não foi encontrado nenhuma. Rio Grande do Sul veio para o resultado. Com que cidade? Também nenhuma. Mas está no resultado. Tá? Então quando eu faço isso, eu estou falando para o banco de dados. Banco de dados, pegue os estados para mim. Independente se lá na tabela de cidades existe ou não uma correspondência, e traga para o resultado. Isso quer dizer, então, que agora se eu colocar estados.nome, count, código, cidades.código, quase que eu dou um ESC aqui de novo. Vou mudar essa tecla desse negócio para não ficar com ESC. Group by estados.sigla. Olha a diferença. Espírito Santo 0, Goiás 3, Rio Grande do Sul 0. Então, nesse caso aqui, eu considero que a resposta está correta. Porque se a pergunta é quantas cidades tem em cada estado, e eu tenho cadastrado Espírito Santo e tenho cadastrado Rio Grande do Sul, eu considero essa resposta aqui a correta. Ou seja, Espírito Santo não tem nenhuma cidade, Goiás tem 3, Minas 5, Rio Grande do Sul 0, etc. Essas duas situações, vocês têm que tomar muito cuidado, porque lá na hora de fazer os exercícios, vocês vão ter que interpretar isso. Se eu te pergunto, por exemplo, quantas vendas eu fiz para cada cliente?
na minha pizzaria. Se um cliente fez o cadastro, mas ainda não fez nenhuma compra, aquele cliente cadastrado fez 0 compras. Então, se o exercício é esse, eu tenho que pegar os clientes, independente dele ter ou não feito compras. Agora, presta atenção no mesmo problema. Se eu te perguntar, quantos clientes já compraram mais de R$2.000, somando todas as compras, na minha pizzaria? Aí você concorda que aquele cliente que não comprou ainda nenhuma vez, ele pode ser desprezado? Porque se eu quero saber os clientes que já compraram mais de 5.000 na minha pizzaria, o cliente que não fez nem a primeira compra ainda pode ser descartado. Então eu estou te dando 2 exemplos, onde um você pode fazer com a cláusula where e o outro você tem que fazer com left join. Entenderam a diferença? Agora olha só, tem um outro detalhe. O left join, ele não é só left join. Eu tenho uma variação desse comando aqui, ó. Porque do mesmo jeito que existe o left join, existe o right join. E aí eu vou mudar isso aqui tudo de novo só para a gente testar esses 2 comandos. Quer ver? Pra vocês perceberem a diferença. Vou pôr comentário nisso aqui. Não sei se eu vou precisar desse comando depois. Então vamos olhar isso aqui, ó. Estados right join cidades. O que é que significa esse aqui? Right é direita. Direita. Qual é a tabela que está à direita? É a tabela de cidades. Então, o que ele vai fazer? Ele vai partir daqui, ó. Essa é a tabela cidades. Então ele vai partir daqui para lá. Então ele vai pegar MG e vai procurar MG do outro lado. SP vai procurar SP do outro lado. Se ele parte daqui para lá, é óbvio que ele não vai encontrar nem Rio Grande do Sul, nem Espírito Santo, porque não tem aqui. Então vamos ver o resultado que nós vamos ter com essa situação. Right join, ele parte de cidades e vai para estados depois. Então olha só, sumiu Espírito Santo e sumiu Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o ponto de partida agora é a cidade que está, a tabela que está à direita do join. A tabela que está à direita do join é cidades. Então ele parte de cidades e através desta comparação aqui ele pega cidade por cidade e busca, usando essa comparação, um correspondente lá em estados. É só para mostrar para vocês que existe, além do left join, existe o right join. Agora, qual que você vai usar e a ordem que você vai pôr as tabelas é um critério seu. Eu poderia, por exemplo, trocar aqui, ó, passar estados para cá e pegar cidades e colocar de cá. Então, esse comando aqui, ó, cidades, right join, estados, como é que ele vai fazer? Qual que é a tabela que está à direita do join? É a tabela estados. Então ele vai partir da tabela estados e procurar o correspondente em cidades. Então vamos ver o resultado desse comando? Voltou Rio Grande do Sul, voltou Espírito Santo. Ou seja, cidades, right join, estados é a mesma coisa do que estados, left join, cidades. Ok? Então você pode usar right join, você pode usar left join, de acordo com a sua necessidade. Lembrando que a ordem que você coloca as tabelas aqui é importante. Se você usar right join, ele vai partir dessa tabela que está à direita para buscar na que está à esquerda. Se você usar left join, ele vai partir da tabela que está à esquerda para buscar o correspondente na tabela que está à direita. Certo? Bom, gente, então basicamente o que a gente tem de diferença dos exercícios do site de nível 3 para o nível 4 e 5 é só a quantidade de tabelas. Vamos dar uma olhada lá. Nas tabelas dos exercícios de nível 3, todos os exercícios você resolve buscando informação em apenas uma tabela, tá?
A partir da semana que vem a gente vai ver os outros comandos que faltam, tá? Que é o update para alterar e o delete para excluir as informações. Então, no nível 3, aqui, por exemplo, mostrar o nome dos hospitais quando o nome iniciar com a vogal. Você vai perceber que para resolver o exercício, você vai usar sempre uma única tabela. Quando você parte para os exercícios de nível 4, você vai usar duas tabelas. Quer ver? Vamos pegar uma aqui de exemplo. Mostrar o nome das editoras que já publicaram mais de um livro. Apenas editoras com nome iniciado com uma vogal. Então vamos lá. Os problemas agora começam a ser mais complexos e demandam um código mais elaborado. Então, select. Eu preciso mostrar o nome das editoras. Então, editoras.nome. From editoras. Bom, olha aqui, essa pergunta aqui é muito parecida com aquela da pizzaria que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho no banco de dados a tabela editoras e os livros que estão relacionados com editoras. Você pode ver que lá na tabela livros tem a coluna editora. Ou seja, essa coluna editora da tabela livros é que me fala qual a editora que publicou aquele livro. O exercício pede para me mostrar o nome da editora que já publicou mais de um livro. Então, nesse exemplo, eu vou fazer o relacionamento entre a tabela editoras e livros na cláusula where ou com left ou right join? Essa é a grande pergunta que vocês vão ter que se debater com ela em praticamente todos os exercícios de nível 4 e 5. Se eu fizer o relacionamento com left join, todas as editoras serão assim, editoras, left join, livros. O que vai acontecer? Ele vai considerar todas as editoras com ou sem livros, todas as editoras que já publicaram ou não livros. Mas como me interessa só editoras que já publicaram mais de um livro, eu não preciso fazer isso com left to right join. Eu posso fazer na cláusula where. Por quê? Editora que não tem livro não me interessa para o resultado desse problema. Então eu faço where editoras ponto. Aí o que liga a editora com livros? É o CNPJ aqui da editora com a coluna editora da tabela livros. Então editoras.cnpj igual livros.editora. Beleza. Então, vamos lá. Eu preciso mostrar o nome das editoras. Está aqui. Apenas editoras com nome iniciado com uma vogal. Então, parte do problema aqui na cláusula where, além de fazer a relação entre as duas tabelas, eu preciso colocar a condição que o nome tem que iniciar com uma vogal. Então, eu vou usar aqui o left, editoras.nome, vírgula 1. Assim eu pego a primeira letra do nome da editora e essa primeira letra tem que estar no conjunto das vogais. Essa primeira letra da editora tem que ser uma vogal. Então, o left pega da esquerda um caractere do nome da editora, pegou a primeira letra. Se essa primeira letra está contido nesse conjunto de valores, significa que a primeira letra é uma vogal. Bom, além disso, só interessa editora que já publicou mais de um livro. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou ter que pegar, separar em grupos por editora, tá? Porque o que ele vai fazer? Quando eu fizer group by editora CNPJ, o CNPJ é o mesmo de editora, vai pegar todos os livros e separar em grupos como critério CNPJ da editora. Consequentemente, todos os livros de cada editora vão ficar separados em grupos. E depois, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que contar livros.isbn, que é a chave. Está aqui, ó, ISBN. E essa quantidade tem que ser
mais de um livro, então é maior que um. Ou seja, tem que ter publicado 2 ou mais livros. Então, quando você lê um exercício, parece difícil, mas na realidade não é difícil. É que você várias vezes vai ter que voltar no enunciado do exercício para lembrar de todos os critérios que estão sendo especificados. E para cada critério desse, você vai ter que interpretar. Ah, eu vou ter que usar 2 tabelas. Vou relacionar essas 2 tabelas na cláusula where ou com left right join. Isso pode implicar em erro se você não fizer certo. Além disso, tem a questão do nome iniciado com vogal. Então tá aqui, nome iniciado com vogal. Ah, eu tenho que contar quantos livros cada editora já publicou e só me interessa a editora com mais de um livro. Então eu separo os livros com grupo by para separar os livros de cada editora em grupos. Depois uso o count para fazer a contagem de quantos livros cada editora tem. E uso o having, porque só me interessa quando essa quantidade for maior que 1. Bom, vamos ver aqui se deu certo. Vou executar o comando aqui. Teve essas aqui. O comando roda pelo menos, né? Vamos mandar corrigir a resposta. Beleza, resposta certa. Aqui, ó, quantos pedidos foram feitos por clientes do sexo igual a M menores de 40 anos de idade? Esse exercício aqui também é legal porque a gente vai relembrar várias coisas aí que eu imagino que vocês já estudaram no manual, que são as funções para trabalhar com data, por exemplo, né? Aqui ele quer saber simplesmente quantos pedidos. Cadê os pedidos? Os pedidos estão aqui, a tabela de pedidos. A tabela de pedidos tem o número do pedido, tem aqui o cliente, que é o que liga o pedido com o cliente, ó. O cliente tem o fone, que é a chave. Então, o fone do cliente, o fone da tabela clientes, está ligado na coluna cliente da tabela pedidos. Então, é essa ligação do cliente com o pedido. Ou seja, o cliente tem que... Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Select from clientes. Eu tenho clientes e pedidos. Eu vou fazer o relacionamento na cláusula where ou eu vou fazer com left ou right join? Para começo de conversa, a ligação é o cliente tem a chave primária, fone, e aqui pode ter muitos pedidos para o mesmo cliente, por exemplo, né? Então a minha pergunta é a seguinte: o cliente que ainda não fez pedido interessa? Não, porque eu quero saber quantos pedidos foram feitos por clientes do sexo igual a M, menores de 40 anos de idade. Ou seja, o que interessa aqui é o cliente do sexo M, menor de 40 anos. E eu vou contar a quantidade de pedidos que esses caras fizeram. Então percebe que muito provavelmente nesse exercício aqui é indiferente, porque se eu pego um cliente que fez 0 pedidos, se eu somar 0 no valor que eu vou encontrar, não vai alterar o resultado, concorda? Vamos fazer um teste? Então eu vou colocar clientes, pedidos, where clientes, ponto, fone, igual, pedidos, ponto, cliente. Sempre na hora de lembrar como é que eu ligo 2 tabelas, olhe para a seta do modelo físico aqui, ó. A seta indica isso, a gente estudou isso em banco de dados 1 no semestre passado. A coluna fone da tabela clientes é o elo de ligação com a coluna cliente na tabela pedidos. Tá? Beleza, então fiz a ligação. Tem mais coisa. Os clientes devem ser menores... Ah, não, tem o sexo M, né? Então, clientes e clientes.sexo. Tá aqui, ó, na tabela sexo é char de 1. Então, clientes.sexo igual a M. E eles devem ser menores de 40 anos de idade. Então, olha só, como é que eu vou fazer para saber se o cliente tem menos de 40 anos de idade? Então, vamos lá. Eu tenho uma função que é dateSub. dateSub faz subtração de datas. Então, eu vou falar para a função dateSub. Isso está lá no manual que eu falei para vocês darem uma estudada nas funções. Eu tenho o now. O now, lembra do now? Aqui, ó.
Pega data e hora de hoje, exatamente agora, 14/8/2018, às 14h30:19, tá? E aí ele vai fazer uma subtração de um intervalo de 40 anos. Então, o que esse date sub me dá como resultado? Vamos testar ele aqui, ó. Encosta a porta aí para mim, por favor. Olha lá. É a segunda informação aqui, ó. O que o date sub me dá? Date sub. Vou subtrair uma data. A data é agora. Eu vou tirar, subtrair do agora o quê? O intervalo de 40 anos. Então, há 40 anos atrás, que data que nós chegamos? 14/8/1978. Às 14h30, mesmo horário, certo? Então, isso aqui é o que o date sub me dá. Exatamente 40 anos atrás. Então, como é que eu sei que o cara tem menos de 40 anos? Essa data que eu encontrei, que é exatamente há 40 anos atrás, é maior que a data de nascimento dele. Porque se a data de nascimento dele, olha só, se a data de nascimento dele é menor do que essa, significa que ele nasceu antes. Se ele nasceu antes dessa data, ele é mais velho, ele tem mais de 40 anos. Então toma cuidado com isso quando você for fazer essa operação com data, porque pode parecer confuso. Eu estou falando que isso aqui é maior do que isso, mas ele tem menos de 40. Tá? Se a data de 40 anos atrás é maior do que a de nascimento dele, certo? Significa que ele tem menos de 40. Opa, não, está ao contrário isso aqui. Até eu estou fazendo confusão aqui. Se isso aqui é maior, a dele é menor. Se a dele é menor, ele é mais velho. Olha a confusão aí. Estou falando para vocês que isso aqui é fácil de fazer confusão. É menor. Ou seja, essa data tem que ser menor do que a de nascimento dele. Se isso aqui é menor, significa que ele nasceu em 1979, 80. Certo? Ele nasceu depois. Então ele tem menos de 40. Certo? Tá faltando alguma coisa? Tá, né? Eu preciso contar quantos pedidos são que tem essa situação. Então eu tenho que fazer o count pedidos ponto número. Vamos ver quantos pedidos eu tenho de clientes nessa situação. 23. Deu 23. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e vou repetir o mesmo comando, só que agora fazendo com left right join. Clientes left join on. Isso aqui vem para cá. E a cláusula where fica com o que sobrou. Vamos ver quantos são? Os mesmos 23. Ou seja, tem situações, essa pergunta aqui, ó, fazer o relacionamento com left join ou fazer o relacionamento da cláusula where vai trazer o mesmo resultado. Mas isso não é sempre, tá? Isso aqui é porque a pergunta quer saber quantos pedidos foram feitos por esses clientes. Então, o cliente que não tem pedido nenhum, ele tem 0. Se eu somar 0 com 23, vai dar a mesma coisa. Por isso que deu o mesmo resultado. Mas fiquem atentos, porque você tem que especificar corretamente o left join ou o relacionamento na cláusula where para obter a informação para o exercício, tá? Corrigir resposta. Resposta correta também. Dúvida, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui, essa aqui é igualzinha, ó. Valor total arrecadado em corridas com motoristas que nasceram no ano de 72. Vamos fazer mais essa? Cadê os motoristas? Tá aqui, ó. Tabela motoristas. Tem o CNH, o nome e a data de nascimento do motorista. A tabela de motorista está ligada na tabela corridas. Então, lá na tabela corridas tem o CNH do motorista. Ou seja, aquela corrida de táxi
foi feita pelo motorista que tem aquela mesma CNH. Então, como é que eu vou fazer isso? Select from motoristas. E aqui o relacionamento. O motorista que não fez nenhuma corrida ainda vai ser 0. Então, tanto faz. É mais um exemplo onde o relacionamento, tanto na cláusula where como com left join ou right join, vai dar o mesmo resultado. Motoristas, vírgula, corridas, where a ligação motoristas.cnh igual corridas.cnh. E a outra condição é que o motorista tem que ter nascido no ano de 1972. Então o que eu vou ter que fazer? Year, que é uma função lá de data e hora também. Essa função me dá só o ano de uma data. De qual data que eu quero? Motoristas.nascimento. Tá aqui a tabela, ó. Na tabela motoristas tem nascimento, que é date. Então essa função pega só essa função year pega só o ano do nascimento do motorista. E esse ano tem que ser 1972. Não falta mais nenhum critério, eu preciso agora achar o valor total. Nas corridas tem o valor que foi pago, tá? A última coluna da tabela corridas. O valor é decimal 5,2. Então o que eu preciso somar? Eu preciso somar corridas.valor. Por que eu preciso somar? Porque ele quer saber o valor total arrecadado em corridas com motoristas que nasceram no ano de 72. Então aqui, ó, eu pego os motoristas, faço a ligação deles com as suas respectivas corridas através da cláusula where, descarto todos os motoristas e corridas que não tenham um motorista nascido em 72, o que sobrou eu vou somar o valor dessas corridas e vou obter esse valor total, que aqui agora está dando R$308. Corrigir resposta. Resposta correta. Dúvidas, gente? Porque eu vou deixar o restante da aula para que vocês possam praticar esses exercícios. Isso aqui não se aprende, você não vai aprender isso aqui se você não pegar os exercícios para fazer, pegar o manual. Primeiro aprender as funções. Se você quiser economizar sofrimento, tá? Porque se você cair direto nos exercícios para tentar aprender, você vai sofrer muito. Então como é que você faz? Quem ainda não fez, vem para o manual. No manual, as funções, eu já até decorei, 6.3.2. Cadê 6.3.2? Funções string, estuda essas funções string, estuda também as funções de data e hora, que eu acho que é o próximo item do manual. Cadê o próximo item? 632, aqui ó, 634, funções de data e hora. As funções numéricas são menos utilizadas, mas também elas estão lá no item anterior e são importantes. Dá uma lida, testa, aprenda essas funções, porque vocês estão percebendo que a maioria dos exercícios sempre tem que usar uma função ou outra para resolver parte do problema. E se você não conhece essas funções, nunca usou, nunca testou, você vai ficar batendo cabeça no exercício. Beleza? O restante da aula está à disposição de vocês aí para fazer esse exercício. Qualquer dúvida é só me perguntar, me chama. Beleza? Vamos à obra.